E olha quem andou salvando alguns aviões, se bobear até vida lá nos Estados Unidos, o EMAS. Você conhece ele? Você lembra dele? Deixa eu te contar esses casos. No dia 3 de setembro, um Challenge 300 de matrícula November 776 Charlie Juliet parou no EMAS em Boca Raton, na Flórida. O jatinho vinha de Las Vegas e não conseguiu parar na pista molhada, conforme temos imagens, coloca aí as imagens que nós temos. Mesmo com o reverso aberto, o jato não conseguiu parar na pista e o EMAS funcionou perfeitamente, reduzindo o quê? A velocidade do jato, afundando os trens de pouso. Como você pode notar, o sistema de frenagem de material de engenharia EMAS é instalado no final das pistas a fim de evitar que jatos passem reto e batam, por exemplo, em construções ao final da pista ou invadam ruas ao redor dos aeroportos pelo mundo. Eu já te conto um pouquinho mais sobre o EMAS, caso você ainda não conheça, eu já falei ele algumas vezes aqui no canal. Quem andou passando reto também, foi dar uma passeada lá no EMAS, foi um Gulfstream G150 November 1927 Golf em Illinois, também sem feridos, e nesse caso ele chegou a parar fora do EMAS. Possivelmente ele estava tão rápido, mas tão rápido que nem mesmo o sistema foi capaz de parar esse jatinho. Lembrando que as investigações, claro, já começaram lá nos Estados Unidos. Ele ainda chegou a bater em uma grade de proteção que separa o aeroporto a uma rua do lado, mas assim, tudo de boa, sem feridos, sem maiores intercorrências. As imagens mostram muito bem que ele nem chegou aí reto, ele cruzou o EMAS, uma espécie de transversal ali, uma diagonal, né, acho que chama, né? E mesmo assim não parou. Você imagina a velocidade que não estava esse Gulfstream. E lembrando que o EMAS também não é 100% eficaz, ele não é infalível, existe um limite de operação, uma relação ali de peso e velocidade para que, claro, ele seja eficaz. Não adianta você passar ali a 500 km por hora que não vai ter solução. No primeiro caso deu super certo, agora nesse outro caso já não deu tão certo, mas ajudou e muito nesse Gulfstream G150. Não tenho nem dúvida que ele estava muito mais rápido do que o Challenge 300. Atualmente apenas um aeroporto no Brasil possui o EMAS e você sabe qual é, né? Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Isso depois de muito tempo, e obra que demora, aquela coisa toda, padrão de obra aqui no Brasil. E é um sistema ainda bem limitado devido ao quê? Falta de espaço nas cabeceiras da pista do aeroporto de Congonhas. O TAM 3054 iria parar ali? 99,9% de possibilidade que não. Ele saiu da pista a 96 nós, de acordo com o relatório final. Portanto, ele passaria no EMAS com mais velocidade do que os 70, que é certificado. 70 nós. Lembra que o avião ainda ali girou para a esquerda antes de bater lá no posto de combustível, com aquela coisa terrível que aconteceu em Congonhas. O padrão, então, é cerca de 70 nós, 130 km por hora. O EMAS ele é espécie de um leito de blocos de concreto poroso que se derrete, assim, sabe? Que projetado justamente para quê? Para se esmagar o peso das rodas da aeronave, o peso do avião em si. E esse esmagamento ele cria uma força de arrasto que desacelera o avião rapidamente. E como eu citei, o G150 provavelmente não. Certeza que ele passou mais rápido que isso. Ele passou reto mesmo com o EMAS. Só que sem o EMAS provavelmente seria diferente, que ele ia atravessar aquela cerca e iria bater em carros, provavelmente. Em Congonhas, na 17R, tem 72 metros de EMA por 47 ali de largura. Na 35L tem 64 metros pelos mesmos 47 metros de largura. A efeito de comparação, a pista 22L do JFK em Nova York tem um EMAS de aproximadamente 123 metros, quase o dobro, quase ali, né? Porque tem um rio após essa cabeceira. Já a 4 Romeo de Chicago, tem pista pra pô, tem cabeceira pra cacete lá, né? Tem 166 metros, bem maior, justamente por possuir ali uma rodovia assim que acaba a pista. Os números mostram que nos Estados Unidos a gente tem ali mais de 70 aeroportos que contam com EMAS em mais de 120 pistas. Portanto, tem mais EMAS dentro do mesmo aeroporto. E um dos problemas é o alto custo da instalação. E claro, né, se ele for utilizado numa situação de emergência, aí vai precisar fazer o reparo, vai custar dinheiro, tem toda essa história aí, que são aqueles blocos, aquelas placas que eu acabei de citar. Olha alguns exemplos de aviões que conseguiram parar com a ajuda, a eficiência do EMAS. E sim, tem Boeingão grande na parada também, tem 737 nessa parada aí também. Só que a maioria dos casos acaba acontecendo com a aviação privada, a aviação geral. Não sei se falar nos Estados Unidos a regulamentação é mais frouxa, mas enfim, por isso os pilotos são mais vida louca, não sei. Fato que não podemos negar que o EMAS ajuda e muito na hora de um aperto, na hora ali
de um incidente na hora do pouso. Até mesmo pode ser numa decolagem, né? Uma decolagem abortada, ali tem aquele espacinho a mais. Pode acontecer também. No Brasil, o mais comum é o RESA, que se refere ali a uma área de segurança de fim de pista, Runway and Safety Area. Só que também não é muito comum nos aeroportos brasileiros. Para quem não tem a forma, não tem o EMAS ali para ajudar a diminuir a velocidade, só essa área já é ali bacana, já serve para alguma coisa. Mas essa área não tem nenhuma forma que diminua a velocidade, tá? Só uma extensão, vamos falar assim, da pista não oficial. A pista oficial tem essa extensão ali da pista. Aeroportos como o Rio de Janeiro é inexistente, passou reto ali, meu filho, aí você vai parar na água, né? Outros exemplos, o de Curitiba não tem nada ali na cabeceira 15, mas tem um gramado com uma distância mais ou menos de 315 metros até um muro. Sim, do outro lado, na cabeceira 33, são 350 metros. Não vai adiantar muita coisa? Não vai, mas sim, melhor do que nada, né? Se ele não passar tão mais rápido, pode ser que ele pare ali no gramado. Pode ser, já aconteceu uma vez um DC-10 lá em Curitiba, passou reto lá na pista, eu acho que foi no pouso, foi no pouso. Se quiser eu falo sobre esse ocorrido lá em Curitiba. Obviamente que eu não fui ver em todos os aeroportos brasileiros, mas o RESA é sair, por exemplo, lá do aeroporto de Frankfurt, na 25 Lima, que tem 562 metros de sobra. Eu ficaria horas assim se fosse falar de todos os aeroportos pelo mundo. No final das contas, o EMA é caro? Mas resolve a grande maioria dos casos. O RESA quebra um galho, quando não tem nenhum jeito nem outro, o jeito é não errar mesmo nas operações de pouso e também, claro, de decolagem abortada que pode utilizar, no caso, o EMAS ou essa área restante da pista. Mas conta para mim, você conhecia o EMAS? Acha que falta em algum aeroporto aqui no Brasil, onde, claro, seja possível instalar? Santos Dumont não tem onde instalar, a pista já é curta, bastante curta, diga-se de passagem. Deixe sua opinião nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!